Ouvindo atentamente a fala do ministro, também dos colegas parlamentares. E o que me surpreende, ministro senador Carlos Fava, é que esse governo que o senhor representa, o governo Lula, não tem respeito realmente com o Rio Grande do Sul. Eu sei que o seu discurso aqui é na tragédia não tem política, precisamos olhar para todos, mas a verdade, me perdoe se estou sendo duro com Vossa Excelência, a verdade é que ofende os gaúchos Vossa Excelência insistir no leilão do arroz. Isso é uma ofensa para o Rio Grande do Sul. Eu quero que o senhor saiba que nós estamos ofendidos com essa proposta do governo. Por uma série de motivos. Para começar, porque quando ela foi pensada em janeiro deste ano, ou talvez até antes, porque outros leilões já aconteceram, não havia nada de previsão de uma enchente como nós tivemos no Rio Grande do Sul. Quando, antes de maio, antes das enchentes, dias antes, Lula diz que se arrepende de não ter importado arroz da Venezuela, deputado Afonso Ram. Se arrepende de não ter importado arroz da Venezuela, ele revela ali que, na verdade, a intenção nada teria a ver com o que aconteceria depois no nosso estado do Rio Grande do Sul. Finalmente, senhor ministro, quando saem as medidas provisórias com mais de 7 bilhões de reais de crédito, e nas medidas provisórias está consignado que elas foram assinadas pelo presidente Lula e pelos ministros do governo em virtude da calamidade no Rio Grande do Sul, isso se torna uma ofensa para os gaúchos, uma ofensa para os produtores de arroz que conseguiram colher mais de 80% antes das enchentes, uma ofensa para o cidadão gaúcho que está precisando de dinheiro para muitas outras prioridades, não para arroz que nós não precisamos. O Salgado Filho continua parado sem um centavo do governo federal, que é responsável solidário, além do seguro de 130 milhões, a pagar o excedente até agora calculado em mais de 200 milhões de reais, e nós sem voos para sair do estado do Rio Grande do Sul, porque de 650 voos por semana, baixamos para menos de 120. Deputado Alceu Moreira, é uma via crucis para qualquer cidadão gaúcho, para nós deputados federais também, que estamos optando, obviamente, por seguir essa via cruz, porque queremos estar aqui em Brasília trabalhando, para sair por Caxias, por Jaguaruna, por aeroportos pequenos, por tudo que é lugar, com cargueiro da FAB, isso quando o governo não boicota, que é o que nós estamos ouvindo agora de bastidor, o que é pior ainda, a ida de parlamentares para Brasília, e o governo vai oferecer 7 bilhões de reais para comprar arroz, 20 vezes mais do que o Salgado Filho está pedindo para uma recuperação urgente. Não tem cabimento, senhor ministro, isso é ofensivo para o cidadão gaúcho. É ofensivo mais ainda quando sabemos que a decisão tomada era, em primeiro lugar, eleitoral, e achávamos que era só isso. Eu queria saber, por isso, senhor ministro, quem decidiu colocar o logo do governo no saco do arroz a ser importado? De quem foi esta decisão? Eu quero saber quem foi o CPF a decidir isso, porque claramente uma vontade de produzir efeitos eleitorais num ano em que as urnas dirão quem são os futuros prefeitos e vereadores. Também quero saber, senhor ministro, se a demissão de Neri Geller, afinal de contas, foi a pedido, como ele afirmou ter recebido a comunicação no seu gabinete, ou se foi por sua determinação, como ele alega e diz que fez questão de fazer contar nos documentos oficiais. Eu também quero saber, senhor ministro, se a responsabilidade de manter o leilão, primeiro de fazê-lo acontecer, depois de manter o leilão, a despeito da opinião contrária inicial, segundo Neri Geller disse dele, Vossa Excelência agora disse que coincidia, pelo visto em momentos distintos. Eu gostaria de saber, afinal, senhor ministro, de quem foi a decisão de manter, sua, do ministro da Casa Civil, de quem? Nós estamos com uma situação muito ruim e por isso estamos convocando também o ministro da Casa Civil e também o ministro Paulo Teixeira, porque eu não consigo entender, sinceramente, como a Conab, que está no ministério, está tendo em Vossa Excelência aqui o maior defensor de coisas que, aliás, são altamente suspeitas. Ou Vossa Excelência compraria um carro usado numa fruteira? Vossa Excelência compraria um carro usado numa fruteira? Pois uma sorveteria está vendendo milhões de toneladas em arroz pelo leilão do governo. Nós tivemos uma
Empresa que aluga máquinas e carros vendendo milhões de toneladas de arroz, de reais em arroz para o governo. É um absurdo. E aí eu queria saber, senhor ministro, por que Neri Geller, afinal, foi demitido se a situação me parece muito além dele. E ele disse aqui, literalmente, que falou para o senhor ministro, eu quero que o senhor confirme se é verdade ou não, que ele teria dito para o senhor sobre os leilões. Você conhece Robson, sabe como funciona. Ele disse que disse isso a Vossa Excelência. Eu queria a confirmação de Vossa Excelência, ele disse isso, que o senhor conhece o Robson Luiz Almeida de França, que foi assessor de Neri Geller e foi advogado seu também. Eu queria saber se o senhor conhece, e aqui Neri Geller se referia quando disse a Vossa Excelência, segundo o relato seu, de Neri Geller, que o senhor sabe como funciona. Por isso não há nada que seja à toa. Tentamos pela justiça, deputado Lucas Redecker, deputado Felipe Camusato, depois entramos no TCU, deputado Afonso Ram, fizemos o que estava ao nosso alcance, mas o leilão aconteceu. Deus escreve certo por linhas tortas. Porque se não fosse o leilão ser realizado, não teríamos visto que não houve competição, senhor ministro. O senhor acha normal ou o senhor acha suspeito? E em 15 dos 17 lotes não houve competição. Num leilão de maior desconto que a Conab normalmente tem de deságio até 30%, 40%, quase todos foram vendidos a R$5 pelo preço de abertura. Para empresas que tudo indica, são de fachada, um mini mercado no Macapá, uma queijaria, Queijo Minas. Senhor ministro, são graves todos os indícios que estão apontados. Eu queria ouvir realmente de Vossa Excelência até que ponto Vossa Excelência tem responsabilidade sobre isso, porque não me venha com história de ataque especulativo, porque não é, e até que ponto Vossa Excelência tem convicção sobre o que está fazendo, importar um arroz para fins eleitorais e para fins escusos, muito provavelmente, ou até que ponto Vossa Excelência está apenas agradando a chefia, a Lula, porque me parece que tudo está surgindo por ali. O deputado Zucco tem um grande mérito, fora tantos outros, de propor uma CPI do arroz que precisa ser instalada aqui para chegar às últimas consequências. Então, senhor ministro, eu deixo as perguntas aqui, quero saber do logo do governo, se a demissão foi a pedido ou não do Neri Geller, se a responsabilidade foi sua, onde está o Paulo Teixeira, e se o senhor não acha que esse leilão foi muito suspeito. E, por favor, não ofenda mais os gaúchos mantendo esse leilão. Cancele de uma vez, porque é indignante para nós gaúchos ver o governo insistindo num leilão dessa sorte. Muito obrigado. Bom, mais uma vez, muito obrigado, presidente Evair, pela condução dos trabalhos desta comissão. Antes ainda do término, dizer que fico sempre à disposição, é sempre um prazer estar aqui com essa comissão. A gente amplia os debates, acolhe sugestões e respeita as divergências. Então, agradecer as falas do deputado Valmir, Bongás, os questionamentos do deputado Marcelo. Vamos lá. Primeiro, ele questionou se em janeiro o governo tinha a intenção de fazer importação de arroz. Veja que janeiro e fevereiro, nós tivemos os preços mais altos do arroz. Gostaria de dar um passo atrás. O mercado de arroz mudou um pouco o patamar a partir de julho de 2023, quando a Índia fechou as suas exportações de arroz. Uma condição estratégica para a sua população, para os seus estoques, destinado à segurança alimentar dos indianos. Isso mudou um pouco o patamar para cima dos preços do arroz mundial. Chegamos ao final do ano, ali por dezembro, o pico da entre-safra. O ponto mais distante entre a safra é dezembro, como foi dito aqui, alguns deputados, janeiro, Santa Catarina começa a colher, fevereiro, um pouquinho Rio Grande do Sul, intensifica-se em março. E o preço mais alto, é óbvio, o governo tem que ser guardião da estabilidade, do combate à inflação. O presidente chegou a perguntar, precisa ter importação de arroz? E nós fizemos uma reunião no Palácio do Planalto, vários ministros,
Ministério do Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Fazenda, a Casa Civil, e o diagnóstico e o contexto, não precisa fazer importação de arroz, porque está começando a safra. E o estoque demora um pouquinho, porque o que está na gôndola do supermercado foi comprado mais caro. Então, não vai ser em janeiro ou fevereiro que os preços vão ceder, mas é natural. Inclusive, eu lembro bem, o ministro Haddad disse que tinha até uma perspectiva de deflação do preço de arroz ali, agora, nesse momento, até o mês 6, que vem vindo, e a gente tinha uma perspectiva muito boa. A safra foi 7,5% maior plantada de arroz. Então, não precisa fazer. Segundo, com o segundo posicionamento naquele momento, estímulo à produção de arroz, e vamos fazer. Ampliar e diversificar nas mais diferentes regiões do Brasil o plantio de arroz. Está dentro do planejamento agora do novo Plano Safra. Como, por exemplo, contatos de opções, 100 mil toneladas, o governo garante a compra caso esteja abaixo do preço mínimo, desculpa, não é preço mínimo, o contrato de opção pode ser acima do mínimo, garantindo, inclusive, uma rentabilidade ao produtor, de forma a estimulá-lo a plantar 100 mil toneladas no Oeste Baiano, 200 mil toneladas no Centro-Oeste, exemplos como esse, e vão ser tomadas medidas de estímulo à produção de arroz. Não só de arroz, inclusive, foi debatido arroz, feijão, milho, trigo, mandioca, estimular um pouco mais essa base da alimentação brasileira. E segundo, como a ação que poderia ser tomada, então, nessa discussão ali atrás, era caso chegasse no final da entre-safra, no final de 2024, e aí tivesse nova altas de preço, desequilíbrio inflacionário, a possibilidade de tirar a TEC, a taxa de importação, para que o mercado se regulasse um pouco, chegasse no final. O estoque não é suficiente, é muito justo, ou falta um pouquinho, como já foi dito aqui por todos. Essa foi, então, o direcionamento das ações com relação ao arroz ali atrás. Aí veio a tragédia, essas medidas foram antecipadas. E, de novo, o Brasil tem uma vulnerabilidade há alguns anos. Não tem 1 quilo de arroz em estoque para fazer enfrentamentos quanto a movimentos especulatórios, que já disse, pela enésima vez, vou dizer, não é feito por produtores. Então, por isso, a necessidade do leilão para recompor um pouco dos estoques. Com relação à não ação do governo, aí a fala do deputado Marcelo, deputado Alceu, mais deputado Girão, todos os deputados que falaram, não dá para dizer e negar a inexistência da ação do governo. São mais de 100 bilhões de reais já liberados. Ainda ontem, mais 17 bilhões de reais. O deputado Alceu estava na reunião com o ministro Fernando Haddad, onde, sim, já está sendo estruturado dentro do governo, e eu concordo, se as atividades econômicas não estão acontecendo, o ICMS está acabando. E aí, como é que faz para sobreviver, pagar a folha de servidores públicos, saúde funcionando, educação funcionando? Mas o deputado Alceu é testemunha que já está aberto o diálogo e o governo já está estruturando medidas de compensações da perca de arrecadação do Estado do Rio Grande do Sul e dos municípios. Com relação ao logo do governo no pacote, na importação, e, inclusive, eu fui dialogar com alguns ministros do TCU, com o ministro, depois do edital e da contestação legítima dos parlamentares, a necessidade, e é papel, e é institucional, a marca da Conab na embalagem. Não dá para vender um arroz em embalagem vazia, limpa. Isso não existe. Agora, não se faz necessário, e é uma proposta, acho que o deputado Ram mostrou aqui, é uma proposta que ainda nem está ainda no edital, não se faz necessário estar lá considerando o Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Governo Federal. Isso não precisa, quer um rodapézinho, aquilo lá é desnecessário. Mas a logo da Conab é necessário até para prestar conta de qual é o arroz que foi importado pela Conab. Com relação ao preço, não, tá do edital, é da Conab. Não, da Conab é da Conab mesmo. É, da Conab. Porque tem que ter, nós consultamos, tem que ter a logo da Conab na embalagem. E eu consultei. Da Conab.
Da Conab. Não. Acho que é isso. Acho que é isso aí. Acho que é isso aí. Acho que o que se faz desnecessário é aquele rodapé. Aquele rodapé se faz desnecessário. O preço, como tem que colocar assim, ó, ajuste, que deve ser feito é preço máximo sugerido, R$20. Entendeu? Porque o mercado, alguém pode querer vender por menos. E por que não pode vender por menos? Ele tem uma Isso aqui veio da Conab, essa sugestão. Como Conab. Produto adquirido pelo governo federal. O meio, assim, ó, veio da Conab. Essa parte não. Tá no Eu acho edital, que tudo veio da Conab. Eu não tenho Tá. certeza, mas é da Conab e tem que ter, eu consultei isso, tem que ser Conab. Essa O que parte se aqui, faz o restante necessário, sugestão é que não tenha a parte de baixo e que o preço seja preço máximo sugerido. Colocar a palavra sugerido. Por quê? Porque alguém pode vender a menos. Ninguém é obrigado. Você pode ver a embalagem. Mas está tudo no edital, então no próximo edital vai retirar essa parte? É isso que a gente está trabalhando para melhorias do edital. Vai ter. Espero que não tenha, mas nós estamos bom. pedindo para não ter, inclusive, não faz sentido. Não é para concorrer com os produtores, já disse. Decisão do leilão, já estou falando aqui. A pergunta que o deputado fez, e eu quero colocá-la no devido contexto, porque senão se coloca no contexto, e eu aproveito, não sei quem foi o deputado que me disse, deixa eu já ver aqui que eu vou falar sobre o assunto. Deputado Coronel Meira. Cadê o deputado Coronel Meira? Ele não fez, ele fez e vaza embora, né? Não, ele está na CCJ presidindo. Porque ele levantou um assunto que não deveria levantar sem o conhecimento. O tal Robson nunca foi meu advogado. Nunca. Tá? Então, é uma inverdade que ele trouxe aqui. Mas o senhor conhece como Neri Geller? Não, e aí eu vou dizer. Então, a sua pergunta, eu vou responder a sua pergunta e fiz a correlação. Hã? Eu não sei de onde ele tirou isso, nunca foi. Eu pergunto... A pergunta... Do Neri. Não, do partido. Parece que ele advogou para um bloco. Falou que Mas conhecia, meu, não. que era amigo. E a pergunta, ministro, é minha. Pro meu partido, não. Não, meu não. Nunca. Nunca. Não, o Neri falou que era assessor. O Meira. Deputado Meira falou isso. Não, mas o ex-secretário Neri Geller falou que o senhor conhece o senhor Robson França e é amigo dele. Eu vou responder. É isso aí. O que eu estou contestando, falei deputado Meira, porque ele falou assim, inclusive o senhor é advogado. Não, não é meu advogado. Trouxe uma inverdade aqui. Nunca foi. Quando, na segunda-feira, eu estava na China quando saiu o resultado do leilão e comecei a ter a notícia de quais foram as empresas vencedoras. No sábado, na viagem de volta, no domingo, eu cheguei na madrugada de domingo e marquei a primeira reunião de manhã com o próprio Neri e depois, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, com a Conab, com a AGU, com o CGU, e depois remarcamos uma segunda reunião para fazer uma análise mais detalhada da equipe técnica para que nos posicionasse à noite e na terça de manhã com o presidente Lula, quando foi dados os encaminhamentos de cancelar o leilão e o pedido e a sugestão que o Neri podia pedir a demissão para que pudesse ser feita a investigação. E eu liguei para o Neri e ele disse, faça o que for preciso, então. De forma muito cordial até, e foi isso que eu anunciei. Ele deve ter refletido e preferiu dizer que, então, foi demitido e não foi a pedido, mas foi a título de sugestão para dar total transparência na investigação, que foi a determinação do presidente, inclusive determinação do presidente para a investigação, a Polícia Federal e a CGU fizesse toda a investigação do processo para dar a total legitimidade. Com relação ao França, eu perguntei na segunda-feira quem é Robson França. Ele falou assim, você conhece. É o Robson, que era meu advogado do PP. Ponto. Vou sair da contextualização. Eu perguntei assim, como se deu a habilitação destas empresas? Você conhece o processo, é pelo edital. Então, se vincular as duas frases, fica ruim. São frases distintas. Eu estou lhe narrando como são as frases. São frases distintas. E ele falou que o senhor conhecia Quem é o tal antes. do Robson? Quem é o... Deixa eu colocar as duas frases. Presidente, Quem é Robson? deixa o ministro falar. Não, a discussão é boa. Não, o senhor fez a advertência. Quem é Robson? Eu Respeito às quem medidas, Robson? presidente. Quem é Robson? O Robson era o advogado do meu partido, meu advogado. Uma pergunta.
uma resposta. Assim, como se deu a construção da habilitação das empresas? Você conhece o processo. São as bolsas de mercadorias que habilitam. Então, aí, eu posso dar aqui o testemunho. É uma fragilidade. O governo não pode dar essa prerrogativa à bolsa de mercadoria. Se tiver que fazer, que faça da B3, então. Então, por isso, a construção de um novo edital é com a Conab sabendo quem está sendo habilitado. Né? Minha posição. Só faltou uma. Desculpa, Bongas, mas o senhor conhecia já o Robson antes ou não? Olha, eu nunca tive relação com ele, mas quando ele falou, é o advogado do nosso partido, sei quem é, mas nunca tive relação, nunca foi meu advogado, não sei quem é. Quem é Robson? O senhor não era amigo dele, né? Claro que não. Virou. Presidente, eles já ouviram tudo isso, presidente. Eles só precisam aqui atrapalhar. Presidente, 2 pesos, 2 medidas na mesa. O ministro está com a palavra. Vamos respeitar. Aí, presidente, eu quero solicitar uma questão de ordem, presidente. São 2 pesos, 2 medidas. O ministro está falando. Com relação ao preço do leilão, e eu faço até uma reflexão também. Eu não quero fazer juízo de valores, não farei de forma alguma quanto à capacidade ou não da empresa, até porque, de qualquer uma das empresas. Até porque, como disse, só vê dinheiro público depois de comprovar entrega, qualidade, etc, 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 e depois disso, por 5% antes. Agora, não caso estranheza nenhuma boa empresa brasileira ter participado? Por que as empresas gaúchas não participaram para poder vender um pouco de arroz? Por quê? Será que não tem nenhum tipo de boicote? Eu tô fazendo a nós pensarmos. Por que não participaram? Né? Entendeu? Por que não participaram? Eu acredito que é por conta que o mercado mesmo se regula. Presidente. Mas eu estou comprando. Deixa eu dizer. Pode? Não. Não, pode importar, mas pode todo mundo participar. O gaúcho poderia importar. Pode. E eles importam. Eles importam. As empresas gaúchas também estão no Uruguai. Por que não participaram? Porque, deixa eu lhe dizer. Importando um arroz beneficiado para botar no pacote. A indústria não vai processar isso. Deixa eu lhe dizer. Quando a empresa importa, permite, isso é da didática do processo. Ela faz a importação e aí ela faz a embalagem. Presidente, abriu as inscrições. Eu quero me inscrever também, presidente. Não, é um entendimento de Não, mano. Presidente, é 2 pesos, 2 medidas. Ele está com a palavra, porque deixamos os deputados falar e os outros não. O senhor não pode ter parcialidade, presidente. Mas o ministro não parece incomodado, Bongas. Assim, ele já explicou isso 10 vezes, vocês é que não querem entender. Já explicou 10 vezes, vocês não querem entender, está repetindo a mesma coisa. Não, Bongas, é um entendimento de conceito aqui, ninguém está discutindo o Não é mérito. conceito, presidente. Ele já explicou isso 10 vezes. Então, veja bem, o interesse é que todos participem. Se é importado, a gente conhece empresas muito fortes que produzem e processam tanto no Rio Grande do Sul como no Uruguai. Por que ela não participou para vender um pouco de arroz? Importou 75 mil toneladas. Que bom, que bom. Deixa eu ver agora, deputado, aqui está fora da ordem, né? Deputado Girão. Não, mas é que o Rodolfo está na outra página ali. Ambas regiões, Embrapa, se não está fazendo nenhuma ação de diagnóstico, já disse aqui, a Embrapa está lá, o Ministério da Agricultura, todos os dias diagnosticando para a gente fazer e propor a melhor solução. Deputado Rafael Simões. Rafael Simões falou da questão do leite. Não procede, viu, deputado, que não foram tomadas nenhumas medidas. O programa Mais Leite Saudável, houve alteração do decreto que o constitui, seguindo rigorosamente a orientação da CNA e da OCB, que muda o incentivo fiscal para leite in natura. E ele tem um período de noventena, ele foi publicado dia 18 de outubro de 2023, e ele entrou em vigência dia 1º de fevereiro de 2024, e demora um período, porque é uma compensação fiscal, um incentivo, mas hoje, já relato, o senhor que é do setor sabe, já surtiu efeito, o leite subiu o preço ao produtor, 700 milhões de reais foram colocados em janeiro à disposição das cooperativas
de produtores de leite para recuperação com 2 anos de carência, mais 3 anos para pagar, portanto 5 anos, foram medidas além de outras que foram feitas para a produção de leite brasileira. O deputado Randolfo Nogueira me disse com relação... Desculpe. Rodolfo. Senhor Randolfo? Se parece com isso, parece. É bem parecido. Tá, não é não. Não é não. A não prorrogação dos investimentos, deputado, não procede. Então, se tiver algum caso concreto que não estão querendo prorrogar os custeios de 2024, vencendo 2024, entidades, por favor, nos notifique, nos informe que nós entramos com a diretoria dos bancos, que é custeios e investimento. Já aconteceu alguns casos, todo mundo conhece banco, né? Banco quer receber. Qual agência, né? Qual agência? Porque o banco está prorrogando, nos informe qual agência, sigilo total do mutuário, mas qual agência não está, porque a gente tem que agir, porque está autorizada a prorrogação, e principalmente o Banco do Brasil, que é um banco 50% público, né? Tem que fazer a prorrogação. Isso só esclarece que é opção do banco, não é obrigatório, viu? A prorrogação não é obrigatória. Eu acho que ela saiu como opção. Não, essa é opcional. Mas todo banco é muito melhor, como eu digo, é muito melhor ele usar da opção que é dada facultativo dele prorrogado do que ele ficar com uma inadimplência e ter que fazer uma ação judicial, e o grande problema é que isso se desdobra, né? Perfeitamente. Deixa eu ver. Com relação à esposa do Neri Geller... Obrigado, presidente. Obrigado. É uma livre iniciativa na indicação, e eu até não sabia que ela estava trabalhando na Conab, mas ela não tem nenhum vínculo, nem com o edital e com nada, até onde sei. A fonte do pagamento deste leilão é a medida provisória excepcional, do crédito adicional. Já foi dito aqui também. Coronel Girão, já falei. Meira. O Robson, já falei. Arroz, tal. Do Alceu. Medidas do Fundo Garantidor, inclusive, diga-se passagem, a Farsul pode ser testemunha. A primeira reunião, a proposta de fazer o Fundo Garantidor foi minha. A proposta foi minha. Porque não acabou o dinheiro para ofertar aos produtores gaúchos. O que acaba é o crédito. A dificuldade é narrada aqui, e é fundamental, e está em fase de regulamentação, e todo o fundo garantidor, ele não faz o fundo garantidor cobrindo 100%, ele tem que ter uma pequena participação do mutuário, senão ele fica sem responsabilidade nenhuma, e deve ser, eu não sei quanto será nesse, mas foi assim no caso do Pronamp, no período da pandemia, se eu não me engano, 80%, ele deve ser de 75% a 85% do que o fundo garantidor garante, até porque o cara se cita de alguma responsabilidade, né? Ele tem que ter alguma responsabilidade e um compromisso de ir lá pagar. Com relação, foi também a necessidade, o deputado disse que não precisa de diagnóstico, precisa sim. Há níveis de catástrofe, e o tratamento tem que ser diferenciado. Tem uns que a vida está completamente arrasada e o tratamento tem que ser diferenciado prioritariamente para esses. Esse diagnóstico... Se me permitir, o que eu falei que não precisa de diagnóstico é o cidadão que vai ter a dívida prorrogada, porque isso está no manual, ele vai ter a dívida prorrogada para securitização. Isso o sistema conhece. Perfeito. O diagnóstico tem que ser o cara que perdeu tudo. Claro, esse é um por um. Claro, perfeitamente, estamos no entendimento. E por isso é importante a Emater, a Embrapa, a Farsul, a FPA, a OCB, para que a gente faça algo justo, né, equilibrado. E nós estamos abertos muito a este diálogo. Só um detalhe, eu não quero fazer, talvez está um termo pejorativo, eu procurei um pouco, de forma muito superficial, até porque não é a minha especialidade fazer a investigação e tal, mas eu acho que esse tratamento de sorveteria, das empresas que participaram, e não quero fazer defesa de nenhuma, mas não se trata só disso, viu? Parece que é uma empresa que tem uma boa expertise em produtos congelados, polpas de fruta, uma boa expertise comercial, e até onde eu soube informações, tinha preparado, inclusive, financeiramente, com bancos para dar o suporte para que a operação se realizasse dentro da perfeição. Então, não se trata especificamente de uma simples pejorativa sorveteria, pelo que diz. As outras me parece que não são tão aptas a operar
mas não corre risco ao dinheiro público. Mas não corre, se ela depositar os 5%, perde. E se não depositar, perde e é punida também. Mas aqui não cabe agora a gente ficar fazendo juízo de valores, né? Mas eu quis separar um pouco isso. Eu também tenho dúvidas, mas não vou fazer juízo de valores. Acho que... Deixa eu ver, ficou mais algum? Não, né? Bom, senhor presidente, acho que é isso.